Vamos iniciar aqui a nossa aula, exatamente para a gente ter uma noção a respeito do direito, né? O que é o direito. E o início do direito, ou de você ter uma visão jurídica do mundo que o cerca, ela veio dentro de um processo de construção de conhecimento feito pelo ser humano. Por quê? Se vocês lembrarem, o ser humano, ele começou a organizar os seus pensamentos e começou a organizar o seu estudo ou conhecimento do mundo que o cerca exatamente através da filosofia. Então, o primeiro momento em que o ser humano ele começa a tentar entender melhor tudo aquilo que o cerca foi através da filosofia. E a filosofia, a maioria das pessoas, quando fala em filosofia, pensa logo nos gregos, né? Está errado. Porque se você for fazer uma análise da filosofia, se você olhar o Egito antigo, ele já tinha filósofos, né? Hermes Trismegisto é um dos grandes filósofos do Egito. Então, naquela região do Egito, do Oriente Médio e em várias regiões ali do Mediterrâneo, seja na parte africana, seja na parte europeia, seja na parte asiática, já existia essa especialização do conhecimento. Já existia a ideia de filosofia. Agora, os gregos, eles vão dar notoriedade, né? Claro que eles vão evoluir e vão dar notoriedade. Mas o primeiro passo que o ser humano dá é exatamente da filosofia. Paulatinamente, a filosofia ela vai tratar de conhecimentos científicos e vai chegar um momento onde vão distinguir a filosofia e a ciência. Certo? Então, chega um momento em que tem essa distinção entre filosofia e ciência. É paz. Por quê? Porque a compreensão que se tinha quando o conhecimento evolui chega a esse momento em que as pessoas elas tomam consciência que filosofia é uma coisa e ciência é outra, foi exatamente quando as pessoas começaram a perceber que a filosofia é uma atividade mais subjetiva, ou seja, é uma atividade que depende mais do próprio sujeito. Então, é você refletir acerca de tudo aquilo que o cerca, certo? Então, quando você começa a analisar e a refletir tudo aquilo que o cerca, você está fazendo a filosofia. É uma atividade interna, subjetiva. Quando você vai analisar os objetos, e para fazer essa análise de objetos, você passa a fazer experimentações, então as pessoas começaram a considerar que aí você estava tratando de ciência. Então existe exatamente essa distinção. A filosofia é mais subjetiva, a ciência é mais objetiva. A filosofia é o observador, ele começa a tentar entender através das suas reflexões interiores aquele determinado objeto. Na ciência você vai buscar, você vai tentar entender o objeto em si. Então por isso que você vai fazer experimentos. E a experimentação, o que acontece? É mais fácil você fazer experimentações com quem? Com o ser humano ou na natureza? É mais fácil você fazer experimentação na natureza. Então, por isso que se confundia que a ciência, você só fazia ciência quando você estudava a natureza. Porque a ciência, naquela época, era baseada na natureza. Então, por isso que não existe hoje a distinção entre ciências naturais e ciências humanas. Naquela época, toda ciência ela era natural. Porque você só conseguia fazer a experimentação de situações da natureza. Você não conseguia fazer experiências com seres humanos. E fica essa ideia que ciência é somente aquilo que se refere à natureza. E isso prevaleceu por muito tempo. Veio desde a Idade Antiga, lá, porque essa distinção de filosofia e ciência foi exatamente nessa área, e ela vai continuar
até a Idade Média. Essa percepção equivocada, onde achava-se que ciência é somente aquilo que cuidava da natureza. O restante teria outros tipos de conhecimento que não eram considerados a ciência. E algumas pessoas começaram a enaltecer demais a ciência, não seriam conhecimentos de segundo escalão, né? Os conhecimentos de primeiro escalão seriam exatamente a ciência que cuidava da natureza. Na Idade Média, se vocês lembrarem, você tem a Igreja Católica, onde a Igreja Católica ela predominava no mundo ocidental. Então, como a Igreja Católica predominava no mundo ocidental, e ela é que detinha o conhecimento, porque o conhecimento estava nas mãos, quem sabia ler eram padres, freis, eram sacerdotes católicos. E a administração de conhecimento ocorria nas universidades, que eram somente para as pessoas que tinham a vida religiosa, e alguns ou outros nobres. Então, quase que o monopólio do conhecimento estava na Igreja Católica. E aí, o que acontece? A Igreja Católica, ela tem como a sua maior ciência a teologia. O estudo de Deus, né? Onde você estuda para tentar compreender Deus. Nós somos criaturas e tentamos entender o nosso Criador. E aí o que acontece? A teologia, como não estudava a natureza, não era considerada como ciência. E a Igreja Católica, através de seus pensadores, através de suas mentes brilhantes, começaram a construir teses tentando comprovar que a teologia também era ciência. E aí surge a distinção entre ciências da natureza e ciências humanas. Por quê? Porque a teologia, ela vai buscar entender Deus, mas a partir do ser humano. Você não tem como fazer experimentações. Então, por isso, precisa se criar essa distinção. Olha, ciência não é só aquilo que estuda a natureza. Existe ciência também estudando o próprio ser humano. Então, cria-se essa ideia de ciências naturais e ciências humanas. Por sua vez, as ciências naturais são chamadas de ciências exatas. Por quê? Porque você consegue experimentar, porque você consegue repetir os resultados. Nas ciências humanas você não consegue. Você tem que, na verdade, ver os fatos que aconteceram, e o que você pode é analisar os fatos que já aconteceram. Você não consegue repetir esses fatos. Então, por isso que essa inserção da teologia dentro das ciências, e aí cria-se essa distinção entre ciências da natureza e ciências humanas, abre uma fresta para que outros ramos do saber voltados para o ser humano também passem a ser considerados ciência. E um desses ramos do saber é exatamente o direito. Depois vai passar a história, vai passar a sociologia, vai passar o direito, então vão passar outros ramos, onde eles têm que se adequar àquelas teorias que foram montadas exatamente para comprovar que a teologia também é um tipo de ciência, só que uma ciência diferente, que é exatamente as ciências humanas, tá certo? E aqui nós vamos ter uma particularidade, né? Por quê? Se você analisar, no Oriente Médio, na Idade Antiga, já existia essa concepção do direito, né? Se você analisar, o que acontece? Você tem a figura dos 10 mandamentos para os hebreus, né? O povo hebreu, quando ele sai do Egito, para ele saber como agir, ele tinha os 10 mandamentos, que vai influenciar muito a sociedade ocidental, né? Os sumérios já tinha a sua codificação, né? O Código de Hammurabi. Então, você percebe que essa concepção de direito, ela é bastante antiga, né?
E vários povos, eles já vão tratar exatamente dessa necessidade, dessa concepção do direito. Então, você começa a perceber que o direito, ele é essencial para o ser humano. E você vai ver na Idade Antiga, vários povos começando a construir exatamente essa ideia. A necessidade de um conjunto de normas para regular as atividades dos seus cidadãos, das pessoas que estão dentro do seu Estado. É tanto que o maior grau de desenvolvimento da concepção do direito se deu exatamente junto ao Império Romano. Os romanos, eles se destacaram muito na ideia de direito, né? É tanto que até hoje, vários ramos do direito, eles dependem exatamente do direito que veio de Roma, o chamado direito romano. Então você percebe que o direito, como um ramo do saber necessário à vida humana, ele já existe há muito tempo, já existia há centenas de anos, há milênios. Mas o direito ser interpretado e ser considerado como uma ciência só foi possível exatamente por conta da contribuição da Igreja Católica na Idade Média, onde ele cria essa dualidade das ciências exatas e das ciências humanas. E aí, quando abre o caminho para as ciências humanas, você abre o caminho também para que o direito seja considerado um desses novos ramos, o ramo da ciência humana. Então, a partir daí, você começa a compreender o direito como ciência. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque é um conhecimento sistematizado. E esse conhecimento sistematizado vai fazer com que, vai dar a possibilidade do ser humano ele entender melhor o objeto, e ao entender melhor o objeto, ele possa se especializar no seu estudo. Então, é um passo importantíssimo. Inclusive, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais, esse momento em que o direito foi considerado como ciência, um dos grandes pensadores do direito como ciência foi exatamente Hans Kelsen, né? É Hans Kelsen que abre essa possibilidade de considerar o direito como ciência. Sendo que quem for estudar Hans Kelsen vai só que tomar cuidado, porque Hans Kelsen ele viveu num período que é o período do positivismo, né? Então ele tentou aproximar o direito do positivismo. E ele cometeu algumas falhas, mas a contribuição dele de demonstrar que realmente o direito é uma ciência e tem que ser encarada como tal foi importantíssima, certo? Então por isso que a gente não pode descuidar ou deixar de entender a teoria de Hans Kelsen e a contribuição que ele fez. Embora ele tenha tido alguns erros, natural, qualquer ser humano comete erros, né? Ele deu uma contribuição primorosa para todos nós. Então, em cima disso, a gente tem que entender o que é que o direito ele vai se diferenciar dos outros ramos do saber. E aí, o que que acontece? Você percebe que as ciências naturais, elas lidam com o ser. E as ciências humanas, elas lidam com o dever ser. Professor, o que é que isso gera, né? O que é que isso causa? Quando você diz o ser, você está fazendo uma afirmação. Quando você diz alguma coisa é isso, você está construindo uma afirmação. Você abre espaço somente para um resultado possível. Enquanto você fala o dever ser... Perdão, só um instante. Quando você fala o dever ser, há uma diferença. Por quê? O dever ser, ele vai ser extremamente diferente
O dever ser, ele vai tratar de uma possibilidade. Então, quando você fala dever ser, você, na verdade, aponta uma possibilidade. E o que é que significa isso? É porque você tem vários resultados possíveis. A grande diferença é essa. E aí você pode chegar para mim, discordar e dizer, professor, eu não concordo. Mas se você analisar a história humana, você vai ver que isso é verdade. Se você começar a estudar, tentar entender melhor as ciências naturais das ciências humanas, você vai exatamente ter essa certeza. Por quê? Pelo seguinte. Primeiro, vocês estão vendo aqui esse lápis? Essa lapiseira? Essa lapiseira aqui, se eu soltasse ela agora, o que é que vai acontecer com ela? Vai cair, professor. Vai o quê? Vai cair. Ela vai cair. Vocês têm certeza disso? Sim. Sim, tem. Porque nós estamos lidando com o quê? Com a possibilidade. Não, a gente está lidando com um elemento... Não é possibilidade, mas sim é certeza. Porque, Isso. tipo, vamos fazer um experimento, né? Se o senhor largar a lápis, vai cair no chão. Exatamente. Isso é uma certeza. Nós estamos lutando com um elemento da natureza que é exatamente a gravidade. Tanto faz eu soltar aqui, onde nós estamos próximo da linha do Equador, tanto faz eu soltar próximo ali ao Trópico de Câncer, próximo ao Trópico de Capricórnio, ou soltar nos polos, sul ou norte. Ou seja, em qualquer local que eu soltar essa lapiseira, aqui na Terra, eu tenho a certeza que vai ocorrer o quê? Que vai cair. Que ela vai cair. Então, por isso que esse elemento gravidade, ele faz parte das ciências do conhecimento, das ciências naturais ou da ciência humana? Das ciências naturais, professor. Das ciências naturais. Já quando nós analisamos o ser humano, e aí você pode estudar, por exemplo, a questão da economia. Por que que existem países mais desenvolvidos e outros países menos desenvolvidos? Às vezes, tem alguns economistas que utilizam as mesmas ferramentas que foram feitas em um determinado país, utilizam as mesmas ferramentas para outro país. Entretanto, não dá certo. Por quê? Porque países diferentes possuem realidades diferentes. Exatamente. O que funcionou no Brasil provavelmente não vai funcionar em Angola, na Guiné ou então na Áustria. Exatamente. Então, situações diferentes, você vai ter tratamentos diferentes. Por quê? Porque as condições são diferentes. E essas condições, elas vão interferir no resultado. Queiramos ou não, elas vão interferir no resultado. Então, esse é que é o grande problema das ciências humanas. É por isso que as ciências humanas, elas são tão atacadas pelos defensores das ciências da natureza. Por quê? Porque você não consegue fazer essa repetição dos resultados. Enquanto que, veja bem, a simples queda de uma lapiseira em qualquer parte do globo te permite o quê? Repetir aquela atividade várias e várias vezes. Então, te permite fazer a experimentação. Nas ciências humanas, você consegue isso? Não.
Você não consegue repetir. Ou se você repetir, você pode até, como cientista, como pesquisador, tentar repetir todas as condições, mas você não vai conseguir os mesmos resultados. Por quê? Porque vão ter variáveis que podem levar para um resultado diferenciado. Pode levar para um resultado próximo, mas nunca vai dar um resultado igual. Então, ele não te permite a experimentação. Te permite a análise do que aconteceu, mas não te permite a experimentação. Por quê? Porque nunca o resultado e as condições vão ser as mesmas. Então, essa foi exatamente essa situação. E o direito, o que é que acontece? Ele vai se encaixar como ciência humana e não como ciência da natureza. Por muito tempo, os defensores da ciência da natureza quiseram defender a ideia de que as ciências humanas, elas seriam a ciência de segundo escalão, ou seja, ciência de menor importância. Por quê? Porque não permitia essa experimentação, né? Mas isso daí, com o tempo, as ciências humanas demonstrou que ela é tão importante quanto a ciência da natureza. Por quê? Porque o importante na ciência é você entender o mundo que o cerca. Certo? O importante na ciência é você entender o mundo que o cerca. E você não está cercado somente de elementos da natureza. Existem também elementos humanos. E você também, para melhorar a sua qualidade de vida, precisa entender esses elementos humanos. Então, por isso não existe essa ciência de primeiro e segundo escalão. Ou mais importante, menos importante. Toda a ciência é importante. Toda. Sem distinção. Certo? E, através dessas situações, a gente começa a ver que a história humana, algumas pessoas dizem que ela é cíclica, né? Eu não considero ela tão cíclica, eu considero ela como se fosse uma espiral. Por quê? Existem momentos em que a humanidade, ela avança, tem momentos que a humanidade, ela retrocede. É um momento que ela avança e um momento que ela retrocede. Só um exemplo para vocês. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram os índios. Eles chamaram os índios de quê? Eles chamaram os índios de selvagens. Ok. Mas estes índios, eles, quando os portugueses chegaram, foram logo matando os portugueses ou recepcionaram esses portugueses? Recepcionaram. E os portugueses, querendo se aproveitar dos índios, o que foi que eles fizeram? Escravizaram ou mataram. Dizimaram os índios. Então, pergunto a você, quem é que é o selvagem? É realmente o nativo das Américas, do continente americano, ou é o europeu, que se acha melhor do que todo mundo? O europeu. Ah, a Europa é muito evoluída. O velho continente é exemplo de liberdade, de democracia, de cultura. Me diga uma coisa. A Grande Guerra aconteceu aonde? Ela foi arquitetada aonde? Nas Américas? Não. Na África? Não. Na Ásia? Não. Aconteceu aonde? Na Europa. Me tira aqui uma dúvida. Então quem é que é o selvagem? São os nativos americanos? São os nativos africanos? Esse europeu tão evoluído, tão educado, tão democrático, o que foi que ele fez com a maioria dos africanos? Escravizou. E a escravidão é certa?
para um homem evoluído, para um homem culto, para um homem baseado na ciência? Não. É por isso que eu digo a qualquer um de vocês: o nosso planeta, ninguém é melhor do que ninguém. Alguns países se acham inferiores do que outros, e não é. Todos são importantes. Ninguém é maior do que ninguém. Enquanto tiver essa ideologia de que, fulano é melhor do que fulano, a nossa sociedade não vai para frente. Quando nós nos tratarmos com fraternidade, com irmandade, nós nos considerarmos iguais. Iguais no sentido de ajuda, de auxílio. Todos nós somos seres humanos, mas que cada um é diferente. Eu tenho as minhas convicções políticas, religiosas, mas eu sou igual ao outro. E eu tenho que respeitar o outro nas compreensões dele. Então, é isso que falta a nós, seres humanos. Então, você vê que essa briga entre ciências naturais, ou ciências exatas, e ciências humanas, ela acontece de tempos em tempos. Sempre alguns cientistas eles querem retomar esses questionamentos. E um período que foi extremamente difícil foi exatamente no período do positivismo, onde se tinha um pensamento cartesiano. E nesse período do positivismo, do pensamento cartesiano, se enaltecia o quê? Exatamente as ciências naturais, ou as ciências da natureza. E nós tivemos uma grande dificuldade nesse período, porque, mais uma vez, se trabalhou contra as ciências naturais, e se trabalhou também contra o direito. Ficou essa percepção. Ciência tal é mais importante do que ciência tal. E aí você se perde. Até que surgiu, para romper com esse pensamento cartesiano, o pensamento dialético, né? E nesse pensamento dialético, ele é importante por quê? Porque a dialética, você tem uma tese, e essa tese ela vai ser estudada por todos os cientistas, por todos os pesquisadores espalhados pelo mundo. E com o tempo, aquela tese ali vai ter alguma experimentação em que não vai dar certo. Naquele momento que não der certo, constrói uma antítese, uma antítese para aquela tese que existia. E aí, o ser humano vai parar o seu conhecimento por causa disso? Não. Aí é o momento que ele tem para evoluir. Então se essa tese, ela não serve mais para tudo aquilo que nós conhecemos, então nós temos que construir uma nova tese. Então, se para aquela tese surgiu o contrário, então tem que fazer uma nova tese, mas agora aperfeiçoada. Então surge a síntese. E quando percebe que aquela síntese, ela superou o problema antigo, ela passa a ser uma nova tese. Por quê? Porque ela não é uma verdade absoluta. A gente vai continuar a caminhar, a gente vai continuar a experimentar e a melhorar o nosso conhecimento. Cada dia nós vamos conhecer mais. Então, por isso que eu lhe digo, nós temos essa espiral, onde nós vivemos períodos ruins e períodos bons. Mas o que a gente não pode deixar de entender é que tudo aquilo que a gente aprendeu serve para a gente construir o futuro. É em cima dele que eu vou construir o futuro. Salvo engano, Isaac Newton disse que ele só conseguiu chegar onde ele chegou porque ele subiu em ombros de gigantes. Os seus ancestrais que fizeram estudos, que mostraram para ele os caminhos, ele só fez complementar os estudos de quem o antecedeu. E essa tem que ser a visão do cientista, a visão do pesquisador. Eu vou construir um conhecimento novo, mas baseado naquilo que eu já tenho. Então, por isso que eu tenho que conhecer o passado. Eu tenho que conhecer aquilo que foi feito até hoje, para que eu consiga fazer novos avanços, para que eu consiga fazer novos progressos. E, como eu falei para vocês, a pessoa que mais contribuiu para o progresso científico do direito foi exatamente o alemão Hans Kelsen. Foi ele que consegue efetivamente consolidar a visão do direito como ciência humana.
mas a visão do direito como ciência. Tá certo? Então, hoje em dia, você não tem como negar. O direito é uma ciência? É. O direito é uma ciência humana, mas ele é uma ciência. Que precisa, ele tem um objeto de estudo definido e precisa ser estudado, e precisa ser melhorado. Por quê? Porque o direito, ele é vital para a sociedade humana. Ele é vital para o ser humano. Alguma dúvida até aqui? Vocês conseguiram compreender direitinho? Professor, Pois não, pode perguntar. eu não consegui perceber muito bem a evolução desde o pensamento científico, essa trajetória, o pensamento cartesiano para o positivismo. Consegui entender o pensamento cartesiano e o pensamento dialético, mas acho que como cortou um pouquinho a ligação, não consegui perceber muito bem sobre o positivismo. Pronto, eu vou separar aqui, por quê? Porque o pensamento dialético, ele já está no segundo momento, tá certo? Na verdade, o pensamento cartesiano, ele vem exatamente do positivismo. Então, o pensamento positivista, ele constrói o pensamento cartesiano. Tá certo? Então, o segundo momento de evolução da ciência é exatamente o pensamento dialético. Então, o que é o pensamento cartesiano? O pensamento cartesiano, ele é muito embasado no plano cartesiano, então ele é muito objetivista, né? Por exemplo, uma coisa que influenciou muito o mundo de então, da época do pensamento do positivismo. Algumas pessoas que estudavam os seres humanos achavam que o homem é produto do seu meio. O homem é produto do meio. E aí, ao considerar que o homem é produto do meio, dizia, olha, quem nascer em favela vai ser criminoso. E nós sabemos que isso não é verdade. Então, o homem, ele não é somente produto do meio. O meio pode influenciar o homem? Pode. Mas o meio, ele não determina o homem. Ele influencia, ele não determina o ser humano. Mas, no pensamento cartesiano, ele não pensa amplo. O pensamento dele é muito mecânico. E aí ele não enxerga essas novas possibilidades que podem existir. Já o pensamento dialético não. Ele enxerga essas outras possibilidades. Ele abre espaço para essas outras possibilidades. Então essa é que é a grande diferença do pensamento cartesiano, do positivismo, para o pensamento dialético. Por isso que teve essa necessidade de você fazer a transição do pensamento cartesiano para o pensamento dialético. Ok? Você conseguiu compreender agora? Melhorou? Sim, professor. Obrigada. Nada. Então, uma vez que a gente consegue entender o direito como ciência, nós vamos entender que o direito ele é imprescindível para toda a sociedade humana. E vocês perguntam, professor, como é isso, né? Se você estudar a sociologia, se você estudar a teoria do Estado, a ciência política, você vai ver os próprios filósofos antigos, eles diziam que o homem é um ser social, ou ele é um ser político. Isso daí já é notório. E se você analisar, as pessoas que ficam sozinhas, ou eles têm algum problema psicológico, mental, ou eles, na verdade, tiveram alguma situação fática que fizeram que eles ficassem sozinhos. Mas a maioria do ser humano, ele não opta por viver sozinho. Ele opta por viver com outras pessoas. Ele opta por conviver. Então, nós podemos dizer que o ser humano, ele é gregário por natureza. Ou seja, existe uma grande situação, um grande problema,
em relação a isso. É fácil você conviver com outras pessoas? E eu faço a pergunta para vocês. É fácil você conviver? Conviver com outra pessoa, professor? É fácil você conviver com outra pessoa? Não. Não é fácil. Eu pensei que alguns podiam responder, depende, professor. Se eu amar muito a pessoa, vai ser até fácil de conviver. Não vai ser. Nem amando, professor. Tento, não. Vocês querem ver um exemplo? Eu vou fazer um exercício filosófico com vocês rapidinho, tá certo? Não precisa vocês me responderem, não. Basta você fazer sozinho aí os seus pensamentos. Pense agora, e aqui no Ceará a gente tem muita essa expressão, né? Pense nisso, né? Pois eu vou fazer com vocês. Eu sou cearense, sou nascido, criado no meu Ceará, e graças a Deus eu ainda consigo viver no meu Ceará. Eu tive condições de não sair da minha terra. Graças a Deus. Imagine agora a pessoa que você mais ama nesse mundo. Imagine. Pensar na pessoa que vocês mais amam nesse mundo? Sim. Segundo passo. Para me saber se realmente essa pessoa... O que foi? Então vamos lá. Segundo passo. Para me saber se realmente essa pessoa é a pessoa que você mais ama nesse mundo, me responda só uma pergunta. Você seria capaz de se sacrificar no lugar dela? Ou um linguajar mais expresso, né? Mais claro? Você seria capaz de morrer por essa pessoa? Professor, Pois não. o microfone tá ligado, por isso que tem interferência. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Agora sim, professor. Ok. Talvez o problema tenha sido a sua internet. Certo? Mas vamos lá. Então, vocês pensaram na pessoa que você mais ama nesse mundo. O segundo, para me saber se realmente para confirmar se essa seria a pessoa que você mais ama nesse mundo, você estaria disposto a sacrificar a sua vida por ela? Você estaria disposto a morrer por ela? Se sim, é a pessoa que você mais ama nesse mundo. Se não, essa não é, eu sinto lhe informar, mas essa não é a pessoa que você mais ama nesse mundo. Aqueles que responderam sim, eu estou disposto a me sacrificar por essa pessoa. Terceira pergunta, terceira reflexão que vocês vão fazer. Como é a sua convivência com essa pessoa? Você pensa diferente dela? Você discute com ela? Então, por isso que não existe convivência fácil. Porque você amar uma pessoa não significa que você pensa como ela. E também não significa que você vai aceitar tudo que ela quiser. Então, por isso que a convivência dos seres humanos ela é difícil. Então, exatamente para possibilitar essa convivência é que surgiu uma ferramenta humana. E essa ferramenta humana é exatamente o direito. Então, para possibilitar essa convivência é que foi concebido exatamente o direito. Ele é a ferramenta humana que ajuda essa convivência. Por quê? Porque ele vai definir regras de como as pessoas têm que tratar umas às outras. E aí você pode pensar, pronto, professor, resolvido. Então o direito resolveu tudo. Não. Sabe por quê? O direito, ele não existe da mesma forma em todos os locais. Você quer ver um exemplo? Só um exemplo simples. Aqui no Ceará, se você recebe um convite para fazer uma refeição junto com outra pessoa, se você, ao final da refeição, você arrota, isso é interpretado como uma atitude educada ou mal educada? Mal educada. Mal educada. Se você for a alguns países da Ásia, salvo engano ao Japão,
se você, ao final da refeição, não arrotar, você vai ser considerado como mal educado. Vocês perceberam? Então, Sim. a interpretação dos atos do ser humano depende de cada país, porque depende da sua cultura. Outro exemplo. Vocês sabiam que nos países árabes não é bom você sentar, cruzar as pernas e mostrar a sola de sapato? Porque você mostrar a sola do sapato é uma agressão. Então, Não sabia. Pronto. Então, por isso que a gente tem que saber que a cultura, ela vai interferir nessa construção do direito. É por isso que quando você visita os vários países do mundo, você vai ter regras diferenciadas. Por quê? Porque essas regras do direito, essas regras jurídicas, elas vão depender exatamente do local. Por quê? Porque as regras jurídicas, elas têm que estar de acordo com a cultura de cada povo, de cada país. É muito interessante isso. Então, por isso que eu sei que o ser humano ele é gregário. Eu sei que o ser humano ele vai querer se agrupar. Então, ele precisa de regras de convivência. Agora, fazer as regras de convivência, ela não é fácil. Por quê? Porque ela vai depender exatamente da cultura daquele povo. Porque é a cultura que vai fazer com que aquele povo ele entenda o mundo que o cerca. E esse entendimento vai influenciar suas ações, vai influenciar a forma de agir do ser humano. Então, a cultura, ela acaba condicionando a forma de agir das pessoas, dos membros da sociedade. E aí, quando você vai fazer essas regras que vão regular a convivência entre os seres humanos, você vai fazer essas regras baseadas na cultura. Eu vou só outra reflexão para vocês. Eu gosto muito que os meus discentes, eles não precisam fazer a memorização, eles precisam entender aquilo que eu estou falando. Então, para ajudar no conhecimento, por isso que eu dou esse exemplo. Então, vamos imaginar o seguinte, para você entender a necessidade das regras de convivência, ou a necessidade do direito em qualquer sociedade. Digamos que você está num cruzeiro, infelizmente, o navio do cruzeiro, ele naufraga, e as pessoas tentam se salvar. E você tentando se salvar, chega a uma ilha deserta. E quando você chega nessa ilha, ela está deserta, ou seja, não tem ninguém. E, infelizmente, só você conseguiu se salvar. Então, se você está sozinho na ilha, você pode fazer aquilo que você quiser? Pode. Por quê? Porque você tá sozinho. Porque você está sozinho. Você Não opções, pode. né? Porque você não tem uma outra pessoa para conviver, para discordar, para... Ok. Aqui, para você entender essa situação, agora eu vou mudar um pouquinho, tá certo? Então, digamos que ao invés de você chegar sozinho nessa ilha deserta, você chega primeiro e depois chega a Antígona. Chegou a mulher posteriormente. E aí eu volto a fazer a mesma pergunta que eu fiz anteriormente na primeira situação. Agora com a Antígona. Você tem você e a Antígona. Você ainda consegue fazer na ilha aquilo que você quiser? Não, Por quê? porque vai ter discórdia, vai ter uma pessoa pensando de outro jeito e você pensando do outro. Então você tem que estabelecer uma regra de convivência. Convivência. Então, enquanto você está sozinho, você não precisa de regra de convivência. Mas quando você tem duas ou mais pessoas, você precisa estabelecer regras de convivência. E aqui eu vou te dar um exemplo simples para você entender. Então, digamos que no primeiro caso, quando você chega à ilha deserta,
você encontra vários coqueiros. Só tem um probleminha. Você não gosta de coco. Aí você começa a tomar água de coco e comer a carne do coco, mas com raiva. Aí chega um dia que você tem um surto e corta todos os coqueiros e lança no mar. Você cometeu crime? Acho que sim. Como é que você cometeu crime se não tem direito? Se você não tem regra de conviver, você está sozinho? Ah, ainda tá só, né? Você está só, no caso. Então você não cometeu crime, você não cometeu nada ilícito. Você acha que contraria o direito. Porque não tem o direito, você só está uma única pessoa. Agora, se você pegar o mesmo caso, a mesma situação, e colocar no seu segundo caso, você vai ver que a sua conclusão é diferenciada. Por quê? Porque teria outra pessoa. Já que você não gosta, a outra poderia gostar. Exatamente. Ou a outra poderia até nem ter uma noção de coco e diz, ó, é a única coisa que eu tenho para sobreviver, então vou sobreviver. Então você poderia mandar na metade dos coqueiros e na outra metade mandaria a Antígona. Se você afetar a metade da Antígona, você está cometendo um ilícito. Então é a partir daí que você começa a perceber a necessidade que nós temos do direito, ou seja, das regras jurídicas para a nossa sociedade. E aí, em cima dessas situações, a gente tem exatamente a questão da cultura. Por exemplo, uma mulher no Brasil, ela pode, se quiser, andar de biquíni na praia e nas avenidas próximas às praias? Sim. Pode. Se você chegar em alguns países do Oriente Médio, a mulher ela tem que utilizar o quê? Cobrir o rosto, tem muitas coisas. Cobrir, inclusive, o rosto, né? Ficar somente com os olhos de fora. Utilizar a chamada burca. Então você vê que a cultura... E aí a gente não pode fazer a aferição. Ah, eles estão errados, nós estamos certos. Não. Cada país tem a sua cultura. E eu não posso chegar a dizer, ah, essa cultura presta e aquela cultura não presta. Porque senão você é igual o europeu colonizador. Seja o europeu colonizador das Américas, que disse que o índio era selvagem, e na verdade quem cometeu as barbaridades foi ele, ou esse mesmo europeu que escravizou os africanos, que chegou no continente africano para incitar as guerras e escravizar, negociar escravos. Então, por isso que eu não posso fazer essa avaliação. Ah, essa cultura presta e essa não presta. Não, eu tenho que respeitar. É tanto que hoje em dia, a nível internacional, vigora um princípio que é chamado princípio da autodeterminação dos povos. O que é isso? Cada povo toma as suas decisões. Não pode nenhum governo de fora ou nenhuma entidade de fora chegar de fora e querer mandar lá dentro. Por quê? Porque foi aquele povo que se construiu e aquele povo que vai continuar a evoluir, que vai continuar a progredir. Então, eu tenho que ter esta noção. E, em cima dessa noção, eu tenho que trabalhar também o direito. Tá certo? Então, não estou aqui, eu estou simplesmente mostrando as diferenças. Eu não estou fazendo uma avaliação de certo e errado. E nem estou fazendo uma avaliação do que seria possível, do que seria... Não. Eu estou simplesmente mostrando as diferenças. Então, você percebe que a cultura interfere na concepção do direito ou na construção do direito para aquele Estado, para aquele país. Tá certo? E aí o que acontece? Quando a gente percebe, então, que o ser humano ele quer viver em sociedade porque ele é gregário e que essa sociedade ela não vai se formar de qualquer maneira, ela vai ser formada e evoluir em cima da sua cultura. Nós vamos ver que, então, você vai ter, se você tem necessidade de regras para regular essa convivência, então você vai ter necessidade do direito. Por quê? A ciência principal que nós temos, que trata dessas regras de convivência entre os seres humanos,
é exatamente o direito, certo? Então, a ciência principal que você cuida de regras para que as pessoas possam conviver de maneira pacífica e harmoniosa é exatamente o direito. E alguns de vocês podem até ter ouvido falar sobre a ética, né? Que é o gênero, onde seria aquele nicho, seria aquele guarda-chuva, né? Que hoje em dia querem muito falar sobre essa situação aí dos guarda-chuvas, né? Seria aquele guarda-chuva onde você teria vários ramos de conhecimento que estudam as regras. Por exemplo, a moda ela estabelece regras. A etiqueta social estabelece também regras entre os seres humanos. Então, o direito também estabelece regras de convivência. A diferença do direito para a moda, a diferença do direito para a ética ou a etiqueta social, a grande diferença entre o direito e a moral é que o direito ele tem a sanção. A grande diferença é essa. A sanção. E o que é a sanção? A sanção é exatamente a consequência. A sanção é a consequência. Ou seja, você sabe que você, ser humano, ao realizar suas atividades, você vai sofrer as consequências. Por exemplo, você está andando pela via pública e, de repente, você encontra um desafeto e digamos que o desafeto ele faça um ato obsceno para você. Você pode retrucar, ou seja, você em resposta àquele ato obsceno, você pode falar alguma coisa. Você pode falar um palavrão, né, contra aquela determinada pessoa. E eu pergunto a vocês, quem errou? Só o seu desafeto ou o seu desafeto e você? O que é que vocês acham? O professor faz a pergunta de novo, porque eu voei aqui. Pronto. Digamos que você está andando na rua e você encontra um desafeto, uma pessoa da qual você não gosta. E nem você gosta dessa pessoa e nem essa pessoa gosta de você. E essa pessoa que não gosta de você, não sei o que foi que deu nele, ele faz um ato obsceno para você. Ele faz um gesto obsceno, que é interpretado como sendo obsceno. Qualquer gesto. Imagine um gesto obsceno e essa pessoa faz para você. E você, vendo aquele gesto obsceno, você fica tão indignado que você chama ele com um palavrão, porque você quer revidar, você quer dar uma resposta à altura, e aí você chama ele com um palavrão. Eu pergunto, nesse caso, quem é que está certo e quem é que está errado? Eu acho que, na verdade, quem errou foi os dois, porque um fez um gesto inapropriado para outra pessoa e outra pessoa respondeu à altura ou acima. Eu acho que os dois erraram. Exatamente, você está corretíssimo. Os dois erraram, porque o erro de um não justifica o erro do outro. Ah, professor, então quer dizer que as pessoas na rua podem fazer gestos obscenos contra mim? Não, de maneira alguma. Mas, juridicamente, se uma pessoa te ofender ou fizer um ato obsceno contra você, o que é que você deve fazer? Eu sugeriria, hoje em dia, as pessoas não gostam de testemunhar umas em relação às outras. Não se gosta de testemunhar. A pessoa pode ser muito amiga sua, mas as pessoas não gostam de testemunhar para as outras. Ah, professor, então vai estar difícil, porque vai ser a minha fala contra a fala dele. Nem sempre. Porque, diferentemente do passado, hoje em dia, você tem uma testemunha
objetiva. Você sempre anda com uma testemunha objetiva. Hoje em dia, você não grava tudo? Não bate foto de tudo? Então, você pode gravar e bater foto, inclusive das coisas erradas que fazem com você. Então, você, uma vez que sofreu uma atitude dessas, você grava ou o áudio, ou o vídeo e o áudio, e vai até uma delegacia de polícia e faz o procedimento correto. Seja um boletim de ocorrência, seja uma notícia clínica. Então, você, dependendo do ilícito que acontecer, você faz o procedimento correto para aquele determinado ilícito. Mas você tem que noticiar a autoridade policial. Esse é o seu direito. Então, você, em resposta, você fica indignado, em resposta, o que você tem que fazer? Tem que fazer o procedimento correto, que é noticiar a autoridade policial. Não é ofender de volta. Não é ofender de volta. Tá certo? Porque o erro de um não justifica o erro do outro. Então, tanto você pode abrir um procedimento contra ele, quanto ele também pode abrir um procedimento contra você. Por quê? Porque ambos erraram. Professor, porque tipo assim, tem aquilo, né, quando você reage, você perde total o direito de defesa, entendeu? Não. Você agindo errado, você também comete um ilícito. Certo? Você agindo em resposta de maneira errada, você também comete um ilícito. Tá certo? O mais correto seria isso. Então, a diferença do direito para os outros ramos de saber que envolvem a apreciação da conduta humana, a diferença é, primeiro, é a sanção. Que a toda atividade errada, você vai... Aliás, para toda a sua atividade, você vai ter uma consequência jurídica. Essa consequência jurídica, nós vamos interpretar como sanção. Claro, se você tiver atividades erradas, a sua sanção vai ser o quê? Negativa. Vai ser uma coisa negativa. Então, você vai ter que pagar uma multa, você vai ter que fazer trabalhos à sociedade, você pode ser preso, você pode ter a restrição de direitos. Por quê? Porque se você fez uma atividade errada, você tem que ter uma consequência negativa. E se você não quiser se submeter àquela consequência negativa, o Estado ele pode lhe obrigar a assumir a consequência. É a famosa coação. Só para que vocês entendam. Então, digamos que você compra um carro do Eurípides. Você compra um carro do Eurípides. E aí o carro vale 10 mil reais, você paga 5 mil e vai pagar os outros 5 mil em 10 parcelas de 500. Mas digamos que você só paga os 5 mil da entrada e não paga nenhuma parcela de 500. Você está correto com isso? Não, né? Se você ficou de pagar parcelas mensais e você não paga, você errou. Então, o Eurípides, ele pode reclamar com você? Pode. Mas ele pode tomar o carro de você? Não. Ele não pode tomar o carro de você. O que é que ele tem que fazer para ir atrás do seu prejuízo? Ele tem que ir à justiça para que o juiz perceba que você errou em relação ao Eurípides e é o juiz que manda você restituir o carro ou pagar o valor atualizado para o Eurípides. Então, geralmente, o que a justiça vai fazer é, fulano, você fez um negócio e não cumpriu a sua parte do negócio. O Eurípides cumpriu, porque ele lhe entregou o carro. Então, o que é que você tem que fazer agora? Você tem que cumprir a sua parte. Ou seja, se você tinha que pagar o valor, agora você tem que pagar o valor de maneira atualizada. Ah, eu não tenho dinheiro. Então, você devolva o bem. Para que ele não fique no prejuízo. Certo? Então, a situação que nós temos é essa. Não é a própria pessoa que resolve os problemas. Ele leva para a justiça, onde na justiça se resolve o problema baseado no direito. Por quê? Porque só, em regra, só quem pode exercer a força, ou seja, obrigar as pessoas a fazer uma coisa da qual elas não queiram,
é o Estado, através da coação. O nome dessa força que o Estado tem de obrigar as pessoas a realizar determinadas atividades é exatamente a coação. Então, a coação é o nome dessa força do Estado, que obriga as pessoas. Então, o direito é o único que contém a sanção e legitima o exercício da coação. É por isso que o direito é, dentre os ramos do saber que estudam a conduta humana, é aquele que é diferenciado de todos os demais. Então, dentro da ética, que são os ramos do saber que estudam a conduta humana, ele é o diferenciado, porque ele tem exatamente esses dois traços marcantes, que seriam a sanção e a coação. Vocês conseguiram entender? Alguma dúvida? Não, professor. Ok. Para complementar aqui a nossa visão a respeito desse tópico, né? No direito, desde lá, a antiguidade, já existem esses axiomas. O axioma, no meio jurídico, é aquilo que você entende como o ditado popular, né? Seriam determinadas verdades ou determinadas constatações que já são conhecidas de todos. Então, existe uma primeira constatação que é ubi homo, ibi societas. É latim. Onde existe o homem, lá existe a sociedade. Onde existe o homem, lá existe a sociedade. Isso daí demonstra o quê? Isso daí comprova que o ser humano ele é um ser gregário. Ou seja, o ser humano, por natureza, ele não quer viver sozinho. Ele quer viver acompanhado de outras pessoas. E esse primeiro axioma, ele é complementado por outro, né? Ubi societas, ibi jus. Onde existe a sociedade, lá existe o direito. Então, por que a sociedade necessita do direito? Porque esse homem ou esses seres humanos só vão conseguir conviver se tiver regras. E a regra que é mais adequada a possibilitar essa convivência é exatamente o direito. A regra que é mais adequada é exatamente o direito. Então, por isso que ubi societas, ibi jus. Porque o direito é exatamente aquele ramo do saber que vai ter as melhores condições de definir as regras de convivência. O professor Paulo Dourado Guzmão, ele tem um excelente conceito de direito e que vai servir muito para nós, que é exatamente esse conceito. O que é o direito? É o único controle social que tem mais possibilidade de garantir a ordem, a paz e a segurança social, viabilizando assim a sociedade em todas as etapas de sua evolução. Todo conceito eu gosto de trabalhar, ou seja, de explicar as ideias principais que o autor teve ao tratar daquele determinado conceito. Então, as ideias principais são direito. Ele diz que é o único controle social que tem mais possibilidade de alguma coisa. Então, ele está dizendo aqui que existem vários tipos de controles sociais. E se você estudar a sociologia e a ciência política, você vai analisar que o Estado ele tem vários tipos de controles sociais. Agora, o que o professor Guzmão quer dizer é que o controle social que é mais adequado, que é mais pertinente, ou que seria mais eficiente para esses resultados que ele indica, é exatamente o direito. E quais são os resultados que o Estado quer com o direito? Primeiro, a ordem. E o que é a ordem? A ordem é exatamente as pessoas conseguirem conviver em harmonia. Ou seja, onde as pessoas consigam viver em sociedade e respeitem umas às outras. Isso é que seria a ideia de ordem. A ideia de paz é que não exista conflitos. Ou se tiver conflitos, não existam conflitos grandes. Existam conflitos que possam ser solucionados.
E o que é a segurança social? A segurança social é que a pessoa consiga ter uma certa liberdade de fazer, de viver, sabendo que ela tem segurança, ou seja, sabendo que as outras pessoas não vão lhe fazer mal, não vão lhe fazer alguma coisa que possa colocar em risco a sua vida, a sua integridade física, a sua integridade moral e etc. Então, a pessoa que ela consiga exercer a sua liberdade e esta liberdade ela seja exercida de forma segura. Que ela saiba que as outras pessoas não vão lhe prejudicar. E se você consegue fazer com que essa sociedade ela consiga conviver, então o ser humano ele vai ter mais condições de evoluir. Por quê? Porque o ser humano ele vai partilhar conhecimento, de modo a conseguir evoluir. Entendido? Vocês conseguiram perceber aí o conceito do professor Paulo Dourado Guzmão? Sim, professor. Ok, agradeço. Então, em cima disso, já para a gente começar a formar as nossas ideias do direito, nós vamos ver dois tipos. No primeiro momento, a gente vai ver dois tipos de normas, né? Normas que vão surgir do próprio Estado, que é através do direito, e você vai ver normas surgindo da própria sociedade, ou seja, das próprias pessoas que se organizam, que nós chamamos de costumes, né? Então, no primeiro momento, a sociedade vai ter esses dois tipos de normas. Normas que vão ser construídas pelo próprio Estado, por isso são chamadas de normas estatais, e normas que vão ser construídas ou elaboradas pela própria sociedade, que nós vamos chamar de costumes. Com a nossa fala, nós mostramos para vocês que esse direito, ou seja, essas regras de convivência, elas vão variar tanto no tempo quanto no espaço. Eu já dei para vocês essa noção de espaço, né? Ou seja, a diferença lá do arroto entre no Ocidente e no Oriente, a diferença de vestimenta, né, em um país ocidental e países com cultura islâmica, alguns países de cultura islâmica, e também no tempo. Por exemplo, né, nós temos uma 1916, ele dizia que se um homem casasse com uma mulher e na noite de núpcias ele constatasse que a mulher não era mais virgem, ele poderia anular o casamento e devolver a mulher para os pais. Vocês mulheres de hoje podem ficar indignadas com isso, com toda razão, não tira a razão de vocês, podem ficar indignadas. Mas você tem que perceber que o código foi feito em 1916. Então, essa era a mentalidade daquela época. O movimento feminista ali não tinha a sua força que ele tem hoje. Então, por isso que se tinha esse determinado tratamento. Tá certo? Muito diferente da concepção atual. Então, por isso, você precisa perceber que, com o decorrer do tempo, determinadas atitudes que eram permitidas no passado podem deixar de ser permitidas no presente. Um outro exemplo, né, de diferenciação. Nas Forças Armadas, você só tinha serviço militar para o homem e não tinha serviço militar para a mulher. Por quê? Porque interpretava-se que o sexo feminino era o sexo frágil. Mas depois da Constituição de 1978, o serviço militar também, hoje em dia, ele é possível para as mulheres. Tinha algumas instituições que as mulheres não poderiam fazer concurso. Hoje em dia, já está bem modificado. Então, por isso você vê o mesmo país, o Brasil, e você vê normas do passado e normas do presente, onde elas vão sendo modificadas. Por quê? Porque o ser humano ele vai evoluindo com o tempo. Então, por isso que o direito ele vai variar tanto no tempo quanto no espaço. E o último tópico que a gente vai analisar dessa parte é exatamente referente a essa situação da legalidade e da legitimidade. Tá certo?
E o que é importante eu entender de legalidade e legitimidade? A legalidade é quando eu ajo de acordo com a lei. Legalidade é quando eu estou agindo de acordo com a lei. A legitimidade é quando eu estou agindo de acordo com o povo. Por exemplo, todo mundo gosta de pagar imposto? Não. Principalmente aqui no Brasil, por quê? Eu posso dizer por mim mesmo. Além de eu pagar os meus impostos, eu ainda pago plano de saúde. Por quê? Porque, infelizmente, a saúde pública do Brasil não é uma saúde pública eficiente. E pago pela educação. Pago colégio particular para os meus filhos pela educação. Mas eu paguei o imposto. Eu teria direito a um serviço de qualidade. Mas, infelizmente, o Estado ele não se preocupa em prestar um serviço de qualidade. É diferente de outros países. Então, por isso que no Brasil, muitas vezes, o cidadão brasileiro, ele paga o imposto, ou paga o tributo, mas ele paga indignado. Por quê? Porque ele sabe que vai ter que pagar de novo. Porque o Estado brasileiro, ele não se preocupa em prestar um serviço de qualidade. Então, quando o brasileiro ele paga baseado na legalidade, porque ele é obrigado por lei. Porque se você perguntasse a ele se ele concordaria em pagar o tributo, ele não concordaria. Por quê? Porque ele não vê o tributo sendo bem aplicado. Sendo aplicado em serviços públicos de qualidade. Então, você paga o tributo mais baseado na legalidade do que na legitimidade. Quando você elege um representante, esse representante está sendo eleito baseado na legitimidade. Por quê? Porque como ele conseguiu votos suficientes, ou seja, apoio do povo, da população, ou dos eleitores, ele conseguiu os percentuais, ou a maioria que foi indicada, ele chega para exercitar aquele mandato político com legitimidade. Então, legalidade é estar de acordo com a lei. Legitimidade é ser consentido pelo povo. Uma coisa que é legal, obrigatoriamente é legítima? Não. E vice-versa. Nem tudo que é legítimo também é legal. Você vê aí várias revoluções acontecendo pelo mundo, onde os revolucionários, eles chegam ao poder pela força, contrariando o direito, contrariando a legalidade. Depois que eles chegam ao poder, eles vão se organizar, eles vão organizar o poder. Então eles constroem uma nova legalidade. Mas muitas vezes as revoluções, elas chegam ao poder pela legitimidade e depois buscam a legalidade. As antigas forças, geralmente elas se mantêm no poder através da legalidade, mesmo não tendo a legitimidade. Tá certo? Então, por isso que você nunca pode dizer que uma coisa que é legal, obrigatoriamente será legítima. Aquilo que é legal, você vai fazer para você saber se uma determinada atitude, uma atividade é legal, você vai ter que fazer uma avaliação das regras jurídicas. Saber se uma coisa é legítima ou não, você vai fazer uma avaliação baseada no direito. Ou seja, os referenciais são diferentes. Então, por isso que você não pode dizer que tudo que é legal é legítimo, e nem tudo que é legítimo é legal. Porque as referências são diferentes. Entendido até aqui?